50 anos depois, episódios da história do cristianismo no século II, romance ditado pelo espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 6. A visita ao cárcere. A notícia desses acontecimentos repercutiu na residência de Ovídio Lúcius, originando as mais tristes inquietações e angustiosas expectativas. Apesar da fé que lhe fortalecia o coração, a jovem Célia sentiu-se tocada de profunda amargura e a sua única consolação era a possibilidade de ouvir o avô paterno, que a esse tempo já lia avidamente os evangelhos e as epístolas de Paulo, agasalhando no íntimo a mesma fé que iluminava já tantos heróis e mártires. Ambos, horas a fio, em confidências cariciosas, deixavam-se ficar no terraço palaciano do Aventino, a observar a fita extensa e clara do Tibre ou embevecendo-se na contemplação do céu. O venerando Quinéio Lúcius reconfortava-lhe o espírito abatido com a sua palavra conceituosa e experiente. Citavam agora os mesmos textos evangélicos, exteriorizando simultaneamente análogas impressões. Quanto a Alba Lucínia, depois de ouvir as mais enérgicas exprobrações do velho pai, concernentes às denúncias de Pausanias, sentia-se mais confortada com a certeza de que o marido regressaria em breve e definitivamente ao lar, obedecendo a inesperadas ordens do governo imperial. A pobre senhora atribuía esse júbilo às preces de Túlia e da filha, agradecendo ao novo Deus na intimidade de seu espírito, porquanto o regresso de Ovídio era um bálsamo ao seu coração atormentado. Com efeito, decorridos poucos dias, o tribuno voltava aos penates com um suspiro de satisfação e de alívio, depois de cumprir integralmente todas as obrigações que o prendiam ao recanto das predileções do César. Informado a respeito de Nestório e da sua atitude, o patrício se surpreendeu penosamente, desejando com sinceridade desviar o ex-cativo da situação delicada em que se encontrava, mas logo que soube que era também o pai de Ciro, ressurgido em Roma para lhe agravar as preocupações morais, Ovídio Lúcius fez um gesto de espanto e de incredulidade. Entretanto, ouviu até ao fim a narrativa do sogro, molestando-se profundamente com a conduta da esposa em permitir que a filha comparecesse a uma reunião condenável ao seu ver. Alba Lucínia, entretanto, soube acatar todas as reprimendas com a humildade necessária à harmonia doméstica, e longe de o desgostar ainda mais com qualquer lamentação, calou as próprias mágoas, ocultando-lhe o procedimento odioso de Lólio Úrbico, bem como os seus receios a respeito de Cláudia Sabina, em vista das confidências de Túlia que lhe haviam ferido profundamente o coração. A nobre senhora, nas suas elevadas qualidades de devotamento ao lar e de reflexão nos problemas gerais da vida, operou verdadeiros milagres de afeto e dedicação para que a tranquilidade espiritual voltasse ao íntimo do esposo amado. No dia seguinte, ao seu regresso, Ovídio Lúcius tomou todas as providências para avistar-se com Nestório na prisão marmentina. O aparecimento de Ciro na capital do império representava para ele um fato inverossímil. Não podia crer que o seu liberto de confiança, cujas atitudes lhe haviam conquistado a maior simpatia, pudesse ser o pai de um homem que o seu coração detestava. Queria, assim, certificar-se da verdade por si mesmo. Além do mais, se os acontecimentos não fossem verdadeiros, empenharia todo o seu prestígio pessoal junto ao imperador, a fim de evitar o martírio e a morte do prisioneiro. A realidade, porém, haveria de contrariar esse intuito, sem resquícios de fantasia. Chegado ao presídio, consentiu de Sisto Plócio, o oficial que superintendia o estabelecimento, uma licença incondicional, de modo a se avistar com o prisioneiro como bem entendesse. Tento em pouco, varava os corredores e descia escadas subterrâneas, ladeando celas imundas, onde a luz era de uma escassez terrível e clamorosa,
e não tardou a encontrar Nestório ao lado do filho. Ambos estavam magros, desfigurados, a tal ponto que o patrício, fosse pelo abatimento físico do rapaz, fosse pelas sombras que o cercavam, não reconheceu Ciro de pronto, dirigindo-se ao liberto nesses termos que profundamente o comoveram. Nestório, já sei os motivos que te trouxeram ao cárcere, mas não hesitei em vir até aqui para ouvir-te pessoalmente, tal a estranheza que me causou a relação das ocorrências. Havia nas suas palavras um tom de sensibilidade e de simpatia feridas que o ex-escravo recebeu como bálsamo dulcificante para o seu coração. Senhor, respondeu respeitosamente, agradeço do íntimo da alma o vosso impulso generoso. Nestas celas jazem também loucos e leprosos e, contudo, não vacilastes em trazer ao vosso mísero escravo a palavra de exortação e de conforto. Nestório, continuou Elvídio com generosa deferência, meu sogro relatou-me, a teu respeito, certos fatos que me custa acreditar a despeito da tua honorabilidade de homem público e do seu paternal interesse para comigo. Nesse íntere, pai e filho contemplavam ansiosos aquele de quem poderia depender sua liberdade, notando-se que Ciro se encolhera a um canto, temendo a atitude de ansiedade suspeitosa com que Elvídio Lúcius o observava. O tribuno prosseguiu. Não pude aceitar integralmente o que me disseram e vim certificar-me por mim mesmo com o teu depoimento pessoal. E, acentuando as palavras, perguntou abruptamente, és de fato cristão? Sim, senhor, murmurou o interpelado, como se respondesse constrangidamente em face de tão grande generosidade. Prometi a Jesus no sacrácio da consciência que não renegaria a minha fé em tempo algum. O tribuno esfregou o rosto num gesto muito seu, quando contrariado, acrescentando em tom de mágoa, nunca pensei que houvera colocado um cristão na intimidade do meu lar e, no entanto, vim aqui sinceramente desejoso de pleitear a tua liberdade. Agradeço-vos, Senhor, de todo o meu coração e jamais esquecerei o vosso alvitre, ajuntou Nestório com dolorosa serenidade. Interessando-me pela tua sorte, prosseguiu Elvídio constrangidamente, procurei o senador Quirino Brutus, incumbido pela autoridade imperial da instituição, do processo atinente aos agitadores do cristianismo, vindo a saber, ainda ontem, que 13 dos implicados receberam a sentença de banimento perpétuo e 22 foram condenados à morte pelo suplício. Apesar do seu fervor religioso, ambos os prisioneiros ficaram lívidos. Elvídio Lúcius, porém, continuou imperturbável. Entre esses últimos, vi o teu nome e o de um rapaz que me disseram ser teu filho. Que me dizes a tudo isso? Não desejarás, porventura, abjurar uma fé que nada te facultará a não ser a morte infamante pelos suplícios mais atrozes? E esse homem que te acompanha será de fato teu filho? Dize uma palavra que me esclareça ou me proporcione elementos para uma defesa justa. Senhor, acudiu o liberto invocando todas as suas energias para não fracassar no testemunho. Minha gratidão pelo vosso interesse generoso há de ser eterna. Vossas palavras me sensibilizaram todas as fibras do coração. Ouvindo-vos, sinto que deveria seguir vossos passos com humildade e submissão através de todos os caminhos, mas é também por amor que não posso ceder em minha fé à própria tentação da liberdade. Jesus exerce em mim um jugo divino e suave. Embora vos ame, Senhor, não posso trair a Jesus nas atuais circunstâncias de minha vida. Se o Mestre de Nazaré deixou-o imolassem na cruz, puro e inocente pela redenção de todos os pecados desse mundo, por que me haveria de escusar ao sacrifício quando me sinto cheio de lama, da lama do pecado? Jamais poderei em consciência abjurar uma fé
que constitui a luz de minha alma por toda a vida. A morte não me atemoriza porque, além do martírio e do sepulcro, esplende uma alvorada imortal para o nosso espírito. Euvídio Lúcio ouvia surpreso aquela demonstração de esperança numa vida espiritual que sua mentalidade estava longe de compreender, enquanto Nestório continuava a falar, pousando então no rapaz que o acompanhava os olhos úmidos e ternos. Entretanto, Senhor, sou pai, e como pai sou ainda muito humano. Não vos interesseis por mim, imprestável e doente, para quem a condenação à morte pela causa de Jesus deve representar uma bênção divina. Mas, se for possível, salvai meu filho, de modo que ele viva para vos servir. Ciro acompanhava a atitude paterna com um idêntico espírito de fervor e decisão, como que desejoso de protestar contra aquela rogativa, demonstrando também preferir o sacrifício, mas o liberto continuava entre lágrimas mal contidas, dirigindo-se ao tribuno, que o ouvia eminentemente impressionado. Agora, Senhor, sei de todo o pretérito amargurado e doloroso e lamento o proceder de meu filho na vossa casa de Antipatris. Mas peço-vos perdão para as inquietudes da sua mocidade. Meu pobre Ciro obedeceu à impulsividade do coração, sem dar ouvidos ao raciocínio com que se deveria aconselhar, mas, na amargura dessas masmorras sombrias, deu-me a sua palavra de que, se devolver à liberdade, nunca mais erguerá os olhos para a criança adorável, que é um arcanjo do céu no âmbito de vosso lar. Se assim o exigirdes, Senhor, Ciro poderá sair de Roma para sempre, de maneira a nunca mais voltar, nunca mais vos perturbar a felicidade doméstica. Euvídio Lúcio, porém, fechara o semblante em atitude de quem tomara implacável decisão. Da generosidade mais pura, passara à negativa mais violenta, dada a presença do seu ex-cativo de Antipatris, a quem os seus princípios não poderiam tolerar nunca. Nestório, exclamou em tom quase rude, sabes da antipatia que sempre me inspiraste, mas se nunca te supus cristão e conspirador, muito menos chegaria a pensar que pudesses ter engendrado um homem como esse. Como vês, não posso intervir a favor de ambos. Certas árvores morrem às vezes pelo apodrecimento dos galhos. Vim aqui para socorrer-te, mas encontrei uma realidade intolerável para o meu espírito. Destarte, preferirei esquecê-los antes de tudo. Senhor, murmurou ainda o liberto, como se desejasse reter a sua amizade, pedindo-lhe perdão para morrer com a certeza de que o tribuno lhe havia reconhecido o sincero agradecimento. Euvídio Lúcio, contudo, lançando a ambos um olhar contrafeito, ajustava a toga para retirar-se, quando antes, exclamando impulsivamente, é impossível. Dito isso, deu costas aos prisioneiros e, chamando os 2 guardas que o acompanhavam, retirou-se apressado, enquanto os 2 condenados alongavam o olhar para fixar-lhe o porte firme e austero e aguçavam o ouvido para escutar os seus derradeiros passos nas lajes da prisão, como se percebessem pela última vez a esperança que os poderia reconduzir à liberdade. Nestório sentia-se sufocado, mas a nuvem de suas lágrimas, como se rompera para atenuar-lhe as amarguras, enquanto Ciro se lhe lançava aos pés, beijando-lhe as mãos a murmurar, meu pai, meu pai. Ambos desejavam retornar ao sol claro da vida, sentir as emoções da natureza, mas o ambiente abafado do cárcere asfixiava. Todavia, na tarde imediata, Sisto Plócio, recebendo as ordenações da Justiça Imperial, separava os 13 prisioneiros destinados ao exílio perpétuo, reunindo os demais numa cela menos triste e largamente espaçosa. Os 2 libertos foram retirados do cubículo em que se encontravam, transportados para junto dos demais condenados. Os 2 libertos foram retirados do cubículo em que se encontravam, transportados para junto aos demais condenados.
A nova cela também demorava na parte subterrânea, mas de um dos seus lados podia ver-se o céu através de reforçadas grades. Descer o crepúsculo, entornando sobre a cidade as suas tintas maravilhosas, mas todos aqueles corações atormentados contemplaram o casario e o horizonte, tomados de infinita alegria. Ao longe, no firmamento, acendiam-se na tela muito azul as primeiras estrelas. Policarpo, o venerável pregador, da porta nomentana, transportado do Esquilino para o Capitólio, a fim de reunir-se aos companheiros, traçou no ar uma cruz com a mão calosa e encarquilhada. Então, todos os irmãos de fé, em cujo número se contavam algumas mulheres, se prosternaram e, contemplando o céu romano, formoso e constelado, começaram a cantar hinos de devoção e de alegria. Esperanças versificadas que deviam subir a Jesus, traduzindo o amor e a confiança daqueles corações resignados que viviam embevecidos nas suaves promessas do seu reino. Aos poucos, as vozes se elevavam, harmoniosas e argentinas, nas estrofes de hosana e de esperança. Seres espirituais imperceptíveis ajoelhavam-se junto aos condenados, e cujos ouvidos chegavam os ecos suaves das cítaras do invisível. Então, alguns pretorianos que lhes montavam guarda, escutando-lhes os cânticos de fé, compararam a voz daqueles corações angustiados a soluços de rouxinóis apunhalados em pleno luar na vastidão do espaço. Enquanto os prisioneiros aguardavam o dia reservado ao sacrifício, acompanhemos nossas personagens no desdobramento de sua vida cotidiana. Depois de uma visita a Tibur, Hélio Adriano certificou-se do valioso concurso de Ovídio Lúcio às suas caprichosas edificações, convidando-o a visitá-lo com a família, a fim de lhe testemunhar o seu reconhecimento. No dia aprazado, com exceção de Célia, que não podia dissimular o abatimento, compareciam ao ágape que o imperador lhes oferecia, o tribuno e sua família, acompanhado de Caio Fabrícios e Fábio Cornélio. Adriano os recebeu com amabilidade extrema, versando às palestras da tarde os mais variados assuntos atinentes à vida social e política do império. Em dado instante, após as libações habituais, Adriano dirigiu-se a Ovídio Lúcio nesses termos: Meu amigo, o principal escopo do meu convite é agradecer-te a preciosa colaboração prestada aos meus planos em Tibur. Francamente, as tuas realizações excederam a minha expectativa mais otimista. Obrigado, Augusto, respondeu o patrício emocionado e satisfeito. E como se houvera transportado a sua palavra a objetivos diferentes, o imperador obtemperou com evidente interesse. Quando se efetua o enlace da tua filha? Pretendo fazer uma viagem demorada pela Grécia antes de me recolher a Tibur de modo definitivo, mas não desejarias partir sem contemplar a felicidade dos nubentes. Designando Caio, que experimentava a maior alegria à vista do interesse imperial pela sua situação, Ovídio replicou: Augusto, muito nos honramos com a vossa generosa atenção. O enlace de minha filha depende tão somente do noivo, que está aliciando a experiência da vida antes de atender aos reclamos do amor. Que é isso, Caio? Perguntou o imperador num largo sorriso. Que esperas ainda? Se Vênus ainda não te bateu fortemente às portas da alma, não podes entreter com promessas o coração que te aguarda em primaveras de amor. Vossa palavra, ó César, respondeu o interpelado, como um perfeito augustino. Confortam-me o espírito como os raios do sol. Entretanto, tento substituir Vênus por Juno. Em meu santuário doméstico, aguardo a oportunidade propícia à minha tranquilidade futura. Hélio Adriano ainda fez um gesto expressivo, fixando em Ovídio Lúcio o seu olhar enigmático e acrescentando: o ensejo esperado deve estar chegando agora. Afirmava a sabedoria dos antigos que melhor falar aos pais o bem que se faz aos filhos, razão porque tomo o dote da jovem Elvídia ao meu cuidado. Resolvi
doar-lhe uma propriedade deliciosa nas imediações de Capua, ao pé do Vulturno, onde o fruto das vinhas e das oliveiras bastaria para entreter a felicidade de uma família durante 100 anos de existência, sem outras preocupações de ordem material. Um sopro de alegria animou todos os semblantes, desenhando-se com especialidade nos de Elvídio Lúcio e sua mulher, que se entreolharam felizes, tomados de sincero reconhecimento pela espontânea generosidade do imperador, a quem Fábio Cornélio se dirigiu com a mais respeitosa cortesia, agradecendo em nome de todos a régia dádiva. Continua.